Glória a Deus. Atos capítulo 12. Glória a Deus. Amém? Isso aí. Diz assim a palavra do Senhor. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e as guardas diante da porta guardavam a prisão. Amém? Deus querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor para que verdadeiramente nós possamos receber do Senhor essa palavra, que eu creio que vem do trono do Senhor para cada um que está aqui nessa igreja, os que vão assistir pela internet, principalmente, ó Pai, quando nós abrimos o nosso coração ao Senhor, nós cremos que tudo pode mudar em nome de Jesus. Amém? Irmãos, tema dessa noite, a oração surpreendente. Você crê nisso? Oração surpreendente. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu fiquei vendo aqui a história, é uma história, se nós inclusive compararmos com tudo aquilo que o pastor Sérgio vem pregando esses dias a respeito de Pedro, dos apóstolos, Filipe, Deus usando e abençoando. Mas diz a palavra que o rei Herodes, ele começa a maltratar as pessoas, os homens, as mulheres da igreja. E maltratando aquele povo, inclusive matando alguns, os judeus começam a se alegrar, a se agradar vendo isso. E eu fiquei meditando coisa completamente diferente nos dias de hoje. Né? Hoje em dia, quando você vê um crente sofrendo, o povo não fica feliz. Fica, nossa, tadinho, não é não? O povo fica condolente quando algum crente se machuca, algum crente vai preso. Pelo contrário, da mesma forma, mais de 2000 anos, ainda continuam se alegrando quando algo acontece com um de nós. Quando a situação aperta, aquele seu amigo, que se diz amigo, chega para você e fala assim, está passando luta. Mas você não é crente? É ou não é? Mas você está passando luta? Mas você não fala que Deus faz tudo? Sabe, tentam zombar, tentam nos maltratar e se alegram quando por algum motivo alguma coisa acontece com a gente. Mas o fato é que Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. E da mesma forma o diabo continua sendo o diabo. E o chamado do diabo é o quê? É nos perseguir. Mas, irmãos, em nome de Jesus, acredite, Deus nos levantou para vencer. O Senhor nos levantou para alcançar grandes vitórias. Aqueles homens estavam sofrendo, estavam sendo capturados, apanhando, morrendo, mas eles sabiam o Deus que eles serviam. E eu pergunto, você sabe o Deus que você tem servido? Você sabe o Deus que tem honrado a sua vida? O Deus que tem mudado a sua situação, a sua história? Olha, como foi falado aqui, olha para trás. Talvez algumas semanas, talvez alguns meses, talvez alguns anos. Olha para 2 anos atrás, quantas pessoas que você conheceu, que já não estão em nosso meio. Mas nós estamos aqui. Sabe, nós precisamos continuar crendo que Deus continua fazendo milagres. Mas para isso, nós precisamos orar. E a nossa oração, acredite ou não, ela pode ser, se você desejar, uma oração surpreendente. Amém? Mas olha que interessante. Diz a palavra
que o rei Herodes, ele prende ali algumas pessoas, começa a maltratar, mata Tiago, e finalmente ele consegue prender Pedro. E diz a palavra que Pedro ele é preso, é levado à prisão, e junto com ele 16 soldados para proteger, para guardar, para impedir que Pedro fugisse. E eu fico imaginando, irmãos, no meu coração, nós lemos aqui no versículo 6, que Pedro está naquela prisão dormindo, junto com 2 guardas. E eu sei que a gente imagina às vezes que Pedro estava dormindo na confiança de Deus. Não, eu vou ficar preso aqui, mas Deus está no controle, eu não preciso me preocupar. Mas eu acredito, sinceramente, conhecendo um pouquinho das histórias de Pedro, que quando o rei Herodes consegue descobrir aonde Pedro está, que ele manda os soldados para ir lá prender, você acha que Pedro foi como Jesus? Não, que isso? Eu sou Pedro, me leva. Eu, sinceramente, acredito que Pedro deve ter lutado. Talvez ele deve ter até cortado umas orelhas de alguém, sabe? Para não deixar ser preso. O Tiago havia sido preso, havia sido morto, sabe? Às vezes a gente fala assim, não, mas por Jesus eu me entrego. Amém, glória a Deus por isso. Mas Pedro negou Jesus 3 vezes. Você acha que ele entregaria a vida sem mais nem menos? Sem lutar, pelo menos? Sem falar do amor de Deus? E fato é que, para conseguir prender Pedro, eu creio que vários soldados tiveram que levar, a ponto do rei Herodes, entendendo a respeito da igreja, a respeito de Deus, a respeito de Pedro, manda serrar ele, prender ele com 16 soldados. Eu cheguei até a pensar, falei, não, vou chamar 16 pessoas aqui. Gente, é homem demais. Imagina 16 homens ao seu redor, 2 amarrados, presos nos seus braços. Como fugir? Como sair? E às vezes nós estamos enfrentando algo, às vezes até pior. Uma doença, uma dor, uma perda, um luto, uma dificuldade. Que às vezes a gente olha assim, poxa, se fosse 16 homens estava fácil, a minha situação está bem pior. Olhar para a sua dificuldade não é nada. Golias, que isso? Golias não é nada diante da minha dificuldade. Mas o que eu quero dizer, como o salmista Davi diz, olha, eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do que fez os céus e a terra. Irmãos, não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa quantas pessoas estão te prendendo, quantas situações estão sobre a sua vida, não importa a situação que você acha na sua cabeça que é intransponível, Deus tem a solução. Deus tem o escape, Deus tem a forma de agir. Pedro, ele vai para aquele lugar, ele vai ali preso, mas ele sabia o Deus que ele servia, a ponto de dormir naquela cadeia. No entanto, essa é a graça maravilhosa da unidade. Ele estava preso, mas a igreja estava orando. Sabe, irmãos, nós precisamos orar. Nós falamos aqui de domingo, 8 horas da manhã, está tendo culto de oração. É o momento de nós chegarmos diante do Senhor e orar. Veio antes da igreja, chegou um pouquinho mais cedo, ajoelhe-se e orem. Nós precisamos clamar ao Senhor. A igreja entendeu a situação. Olha, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos ficar lá batendo. Pedro livre, mas nós vamos orar. E ela orando. Eu fico imaginando no meu coração, Pedro talvez imaginando, preso com 2 homens, 16 homens guardando aquela cadeia. Ele poderia olhar, imagino eu, para todos os lados e não tinha solução, não tinha saída. Poderia olhar para baixo, não tem como ficar cavucando aqui, não vou sair em lugar nenhum. Mas ele podia olhar para sim. Olha o que diz a palavra no versículo 7. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, acredite,
Sabe, tem horas que parece que você está vivendo em trevas, parece que você está vivendo numa escuridão, parece que você não enxerga a saída, mas Deus pode enviar um anjo na sua vida, iluminar o seu caminho, iluminar a sua história para que você possa ver, nem que seja uma luz no fim do túnel, mas acredite, Deus é tão tremendo que você olhando para o anjo, você não vê uma luz só no fundo, ilumina tudo. Eu fico imaginando aqui nessa igreja, está um pouco escuro, apesar que eu não posso nem olhar para cima aqui, mas imagina aqui um anjo entrando aqui nesse lugar aqui agora. Podia apagar todas as luzes e ainda assim nós estaríamos enxergando todos da mesma forma, porque a luz do Senhor não se compara. E naquele dia Pedro teve a oportunidade de, no ambiente, o anjo descer e iluminar todo aquele lugar. Mas o que aconteceu? Pedro continuou dormindo. Irmãos, o anjo desceu naquele lugar, iluminou a cadeia toda e Pedro continuou dormindo. A ponto do versículo 7 dizer assim, ó: então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou. Irmãos, quando eu li esse ilharga, você não sabe esse pedaço aqui assim do corpo. Eu lembro na faculdade, tinha um amigo, na hora da prova, a Pão não vai lembrar quem é. Na hora da prova, sentava atrás de mim. E toda vez ele vinha assim, me dava um cutucão assim, bem que poderia ser assim, fala a resposta tal. Não, ele vinha e dava uns cutucão aqui do lado, irmão, eu quase chorava, quase pulava da cadeira. E o pior, querendo cola de mim, eu estava querendo cola também. Ia passar o quê para ele? Mas, irmãos, não vou falar para você não, senão alguém vai ficar bravo com você, mas se você tiver oportunidade, dá um apertãozinho aqui do lado de alguém, ou em você, isso dói. Agora imagina um anjo descendo naquele lugar, iluminando tudo, esperando encontrar Pedro ali. Poxa, imagina a ordem vindo de Deus. Anjo, ó, a minha igreja está orando, Pedro está preso, eu quero tirar ele de lá, desce lá, ilumina aquele lugar, tira ele de lá. Aí o anjo vai todo feliz, chega lá, está dormindo. Eu acredito sinceramente que o anjo deve ter ficado tão furioso. Você não está vendo a luz não? Acorda! Sabe aquela coisa assim? Quando os mais novos, né, na escola, né? Está na hora da escola. Você não faz isso com seu filho não, né, gente? Pelo amor de Deus. Minha mãe chegou de viagem com a minha irmã, mas eu já tive uns cutucão também. Sabe, acorda, levanta, olha o que ele diz, levanta-te depressa. Se não bastasse a luz, se não bastasse tocar, o anjo ainda tem que falar. E quantas vezes conosco é assim? Deus vem dar uma direção, Deus vem e fala através do louvor, Deus vem e muda, sabe, um caminho que você está seguindo, sempre aquele caminho, de repente você tem que fazer um desvio. Deus fala de tantas formas na nossa vida, e nós não percebemos, parece que a ficha não cai. Nós precisamos prestar atenção, meu irmão. Nós precisamos abrir o nosso coração. Deus quer falar conosco. E mais, Deus quer falar conosco hoje. Você crê nisso? Sabe, então, em nome de Jesus Cristo, sabe, como Pedro, não fica dormindo. Acorda para a vida, como a gente fala, um ditado, né? Acorda. Deus quer nos mostrar o caminho, a direção, a salvação, o livramento. E é interessante quando finalmente Pedro acorda, o anjo dizendo para ele, olha, levanta-te depressa, diz a palavra, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Ah, meu irmão, Pedro estava preso com 2 cadeias, com 2 homens. A cadeia iluminou, ele sentiu um cutucão do lado, ainda meio dormindo, mas quando ele ouviu a voz do anjo, levanta depressa, ele se levantou. E acredite nisso, quando ele se levantou, as cadeias se abriram. E eu quero dizer como voz profética, se eu fosse você, eu levantava dessa cadeira agora, aplaudia o Senhor, dava glória a Deus, porque o Senhor está cuidando da sua vida, o Senhor quer mudar a sua história. Se você se levantar, se você buscar, as cadeias vão se abrir. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus.
Mas olha para a sua vida. Olha agora, olha assim na sua mão. Faz assim. Todo mundo faz assim. Agora bem alto, bate palma de novo. Amém. Agora eu faço uma pergunta. De corrente, pior, de cadeias presas em outras pessoas. Dá para aplaudir, sim ou não? Dá a mão para o lado aqui. Dá a mão para alguém aqui. Tenta aplaudir a sua mão. Dá para aplaudir? É difícil, né? Agora solta e aplaude. Sabe o que é isso, irmãos? Em nome de Jesus Cristo, todos nós estamos libertos. Em nome do Senhor Jesus, as cadeias que estavam sobre a nossa vida, nessa noite elas caem na sua vida em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, podem sentar. Aleluia. Deus tem algo para fazer nas nossas vidas, amém? Mas versículo 8. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 8 diz assim: o anjo veste-se e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as tuas costas a tua capa e segue-me. Irmãos, quando eu leio esse versículo, eu fico imaginando. Põe-se na posição de Pedro, preso, luzes, tudo iluminado. Ele levanta, talvez na hora que o anjo tocou, talvez ele tenha dado um grito. Mas ainda assim, o anjo fala assim: não, calma, não precisa sair correndo não, coloca a tua roupa. Eu não sei como é que era antigamente, mas imagina filmes de hoje em dia, né? Aí ele vai lá naquela salinha onde fica a roupa, onde ele tirou toda a roupa lá e botou lá o macacão da prisão. Ele vai lá e pega a roupa, vai lá, coloca as sandálias, o anjo, amarra as sandálias aí. Ele vai lá, amarra as sandálias e vamos embora, o pessoal vai acordar. Vai, coloca a capa nos seus ombros, sabe? Ele faz tudo aquilo ali ainda preso. Sabe o que isso significa, irmãos? Que às vezes nós esperamos que lá fora vai ser mil maravilhas. Mas ainda hoje, ainda aqui, ainda agora, nós precisamos nos preparar. Ainda hoje nós precisamos nos preparar, porque lá fora nós vamos enfrentar lutas. Lá fora nós vamos enfrentar dificuldades e talvez não vai dar tempo de ficar pensando: como que eu vou fazer? Eu preciso colocar o sapato. As mulheres: eu preciso me maquiar, não sei o quê. Demora meia hora, 3 dias. Irmãos, às vezes não dá tempo. Quem sabe o dia de amanhã? Alguém sabe? Daqui meia hora, o que vai acontecer, alguém sabe? Daqui 1 minuto, nós não sabemos. E é por isso que Deus nos dá a oportunidade. Olha, calma, filho. Eu tenho um livramento para a sua vida. Para de olhar para a dificuldade, para de olhar para os soldados, para de olhar para os problemas, olhe para o Senhor. Ele tem o livramento para as nossas vidas. Ele tem a salvação para as nossas almas. Nós precisamos crer. Olha o que diz. Versículo 8, finalzinho diz: lança nas tuas costas a capa e segue-me. E saindo, o seguia. Irmãos, eu fico imaginando, o pastor pregou isso aqui, né? Pedro tem um traumazinho com o número 3. Mas o fato é que, às vezes, nós demoramos para entender e para reconhecer a voz do Senhor. E quando eu leio esse versículo, me vem ao meu coração, esses dias, inclusive, eu estive pregando em Jurucê, eu comentei sobre isso. Jesus, ele anda por cima das águas. Pedro e os seus discípulos dentro daquele barco, sendo açoitados, sofrendo, quase que indo a pique ali, eles olham para fora do barco e encontram alguém vindo por sobre as águas. E quando eles olham, atemorizados, apavorados, começam a gritar, mas Jesus logo diz: calma, não temas, sou eu, tenha ânimo. Pedro diz o quê? Se é o Senhor, manda-te ir contigo, por cima das águas. E é interessante que Jesus diz o que para ele? Vem. Uma única palavra foi o suficiente para que Pedro reconhecesse a sua voz. Sabe, eu creio assim, que quando o anjo fala para ele: olha, segue-me, ele ouviu lá no fundo a voz de Jesus:
dizendo: toma a tua cruz, negue-se a si mesmo e segue-me. E Pedro não pensou duas vezes, dessa vez nem terceira não quis, nem segunda vez. Ele se levantou e começou a seguir o anjo. Mas diz a palavra no versículo 9: e saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas esperava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Irmãos, eu fico imaginando Pedro, mesmo com dor, rapaz, o sonho aqui deve estar estranho, está até dolorido. Mas tudo que estava acontecendo, ele imaginava ser uma visão. Tudo aquilo que ele estava vivendo parecia algo estranho, talvez até não vou nem falar, fugiu a palavra. Inimaginável, saiu. Sabe? Mas ele vai fazendo, ele vai obedecendo, e de repente, o anjo vai embora, e diz a palavra, no versículo 11, e Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Às vezes nós estamos tão presos ao erro, ao pecado, à dor, o problema, a aflição, que quando nós começamos a imaginar que nós podemos alcançar algo, parece um sonho. Imagina, eu na minha idade fazer uma faculdade. Que isso, eu hoje, nas minhas condições, ter um negócio novo, um empreendimento, fazer uma situação. Eu na minha situação, depois de tantos anos com diabetes, com problema de saúde, com isso e aquilo, como que eu vou ser curado? Sabe, às vezes nós imaginamos ou nos prendemos ao passado e esquecemos de viver e de pensar no futuro. Mas o que eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus Cristo, comece a pensar alto. Sabe, ele estava pensando que era algo irreal, uma visão. Ele estava pensando que não era real. E se hoje você sair daqui pensando, sabe, sonhando alto, sonhando, sabe, que você pode vencer, que você pode ser alcançado, que a sua família pode ser salva, que o seu filho pode ser liberto das drogas, que a situação que você está vivendo, verdadeiramente você possa voar, acredite, Deus diz a palavra: os meus pensamentos são maiores que os seus. Não há como você falar diante de Deus que você vai ter um sonho maior que Ele tem para você. Então comece a sonhar alto, porque Deus vai fazer ainda mais. Comece a orar e pedir mais, porque Deus vai te dar surpreendentemente além de tudo aquilo que você tem pedido. Em nome de Jesus Cristo. Pedro estava vivendo algo, meu Deus do céu. Alguém já viu um anjo? Eu sei que, eu conheço pessoas que... Alguém já viu? Pedro viu um anjo. Mas ainda assim, Deus tinha muito mais para fazer na vida dele. E acredite, Deus tem tantas coisas para fazer na sua vida. Você não tem noção, meu irmão. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Versículo 12. Já estou encerrando, amém? Vai demorar mais uns 40 minutos, acaba. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Sabe, às vezes nós não entendemos o que Jesus disse. Entra na tua casa, no teu quarto e ora. Não, eu não tenho tempo, não dá tempo. Quem dorme fora, alguém, né, sei lá, às vezes brigou com a esposa, né? Alguém dorme na sala ou você dorme no seu quarto? Irmãos, nada de 6. Eu sei de pessoas que dormem 8. Tem pessoas que dormem 10 horas. Sabe quantas horas nós passamos no nosso quarto? E aí no final das contas a gente tem a desculpinha: não, eu não tenho tempo para orar. Nós precisamos orar. Aquele povo estava reunido, orando, clamando ao Senhor. E a verdade é que Deus é tão poderoso, que diz assim no versículo 13: e batendo
à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Pedro vai lá e bate na porta. Aquela criança sai correndo para ver quem é. E eu fico imaginando, eu tenho meus filhos lá em casa, não pode tocar campainha, que a gente fica até preocupado. Toca a campainha, sai o Caleb, o Apolo, a Esther, tudo. Quem é? Quem é? Já sai gritando. Gente, ops, ei, não abre o portão. A primeira coisa que a gente fala para as crianças, não é? Não abre o portão para estranho. Mas eles vão e quem é? E grita lá, tal. E aí, acontece que essa menina, eu imagino assim, ela chega lá correndo, está todo mundo lá orando, e fica aquela oração maravilhosa, e ela corre lá, e ela grita, quem é? E Pedro fala alguma coisa, ela, conhecendo, versículo 14, olha lá, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Sabe aquela criança tão eufórica, quando ela ouve Pedro falando, ela corre para gritar e dizer ao povo, gente, Pedro está lá na porta. Ela diz assim, no versículo 15, ó, e disseram, quando ela diz, né, que ele está lá na porta, está fora de ti. Mas ela afirmava que era assim. E diziam, é um anjo. A bênção, a resposta, estava batendo lá na porta. E eles estavam orando. A bênção, a vitória, a resposta da oração estava batendo lá na porta. E eles, vendo a menina dizendo que a resposta estava lá, eles continuavam duvidando. Esses dias, falando sobre pregações, eu preguei a respeito de quando Abraão chega para o seu servo e fala assim, olha, eu quero que você encontre uma esposa para o meu filho Isaac, para dar continuidade à promessa do Senhor. Aquele servo, ele vai, pega 10 camelos, vai para a cidade de Abraão, para diante de um poço, e ele começa a fazer uma oração. Falei, Deus, eu preciso encontrar uma esposa para o Isaac, filho do meu servo, do meu Senhor. E ele faz uma oração estratégica, linda, poderosa, dizendo assim, olha, que essa moça, dentre tantas moças que vêm aqui tirar água nesse poço, que ela possa vir tirar água, dar água para mim, que estou com sede, que eu fiz uma longa viagem, dar água para os meus camelos, que também estão com sede, e se ela fizer isso, eu vou entender, vou saber que é a resposta do Senhor. Mas diz a palavra, que ele ainda estava orando, eu fico imaginando assim, meu Deus do céu, acorda, vocês vão entender. Ele está ali orando, sabe, e eu fico imaginando, sabe aquela oração tão poderosa quando a gente está fazendo, às vezes no nosso quarto, que parece que o mundo some do nosso redor. Sabe, você está orando, você já não ouve mais o cachorro latindo, o vizinho brigando, sabe, parece que só está você e Deus. Eu fico imaginando, meu coração, aquele homem ali orando, Deus, que responsabilidade que eu fui pegar, como é que eu vou levar qualquer um? Imagina eu levar uma barraqueira para casar com Isaac, vai dar ruim. E ele lá orando e pedindo ao Senhor, no mesmo instante, ele ainda orando, desce, vem aqui minha amada, vem cá, vai, deixa eu fazer esse... Vem cá. Se vocês não conhecem, essa aqui é a Raquel. Porque ela trabalhou 7 anos lá em casa para casar comigo. Imagina só. Imagina lá, ele está aqui na beira do poço. E ora, e ora, e ora. Deus faz, me encontra uma esposa, uma donzela. E oração, e aquela coisa toda maravilhosa. E de repente, vem cá, mulher. Vem aqui. Vem aqui pegar água ali no poço e volta. Pega a água aí e vai embora. Ele está lá orando, a Rebeca passa ali, ele olha assim, no meio da oração. Peraí. Dá água aí, cadê a água? E de repente, ela fala assim, não, peraí, vou dar água para os seus camelos também. Vai lá dar água. Vai ficar, estou brincando. Irmãos, mas entenda isso. Ele estava orando, ele estava clamando, ele estava conversando com Deus, mas a vitória estava passando na frente dele, estava indo embora. E a ponto que diz a palavra, depois lá em Gênesis,
Se ele não corre, ela teria ido embora. A bênção está lá batendo na porta. E os homens de Deus, as mulheres de Deus estão em oração, zombando ainda de uma criança. Ah, tadinha, está vendo um anjo. Tadinha, deve estar tão sentida, com tanta saudade de Pedro, que ela está dando até uma visão. Mas Deus está dando a vitória. Quantas vezes a bênção passa na nossa porta? Um dia eu conto meu testemunho com a minha esposa. É brincadeira assim, de 7 anos, é verdade. 7 anos trabalhando na minha casa, e eu querendo, casa com fulano, casa com ciclano. E eu quase que entregando ela para os outros. A ponto que um dia, Deus abre os meus olhos, eu olho assim, mas quem é aquela baixinha ali? Se eu não corro, irmão, nós não teríamos completado essa semana, dia 10, né? 9 anos de casado. Sabe, nós precisamos estar atentos. A bênção está batendo na porta da sua casa. A bênção, às vezes, está ligando o seu número lá, você fala, claro, está me ligando de novo. Às vezes é a bênção. Esses dias atrás, eu trouxe uma palavra de oferta aqui falando disso. Falei, atende o telefone. Às vezes o RH vai te chamar e você vai ficar preocupado achando que vai ser demitido e tal, mas é uma vitória. O Davi, né? Filho do Joel e da Melissa, me ligou no dia seguinte, pastor, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei, fala aí o que é. Me chamaram no RH. Aí já no coração, Jesus, o que foi? Eu achei que eles iam me contratar um tempo atrás, e eles me enrolando, e vai daqui, vai de lá, e não acontece, e não me chama, esqueceram de mim. De repente, hoje, eu estou até quase chorando, me contando assim, né? De repente, hoje eles me chamaram lá no RH, os 2 chefes, não sei o quê. Eu falei, nós estamos gostando do seu serviço, nós queremos contratar você, firmar você aqui. Como é que fala? Ele era experiência, né? Efetivar ele na empresa. Sabe, irmão, às vezes a vitória está vindo na tua frente, a palavra está sendo proferida, e a gente fica esperando. Não é para mim, não. Era para fulano. Não era para casar comigo, não era para casar com outro. Irmão, cadê os solteiros aí? Às vezes da donzela, a Rebeca está passando do teu lado, você está dando mole. Acorda para a vida, gente. Amém? Mas, em nome de Jesus, diz assim no versículo 16, para a gente poder encerrar. Mas Pedro perseverava em bater. A bênção está batendo, irmão. A bênção está batendo. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E diz aqui a palavra no versículo 17. E acenando ele com a mão para que se calassem, contou como o Senhor tirara da prisão e disse, anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Irmãos, quando finalmente eles vão lá e abrem a porta, encontram Pedro, eu fico imaginando, talvez a euforia era tão grande. Sabe, eles podiam começar a falar em línguas e dar glória a Deus. Imagina um povo pentecostal ali gritando, se alegrando, a ponto de Pedro, quieto, para. Por quê? Porque ele estava fugido. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Deus tem algo tão maravilhoso para entregar nas nossas vidas. E se nós cremos, se nós orarmos, nós fizermos uma oração poderosa, nós vamos fazer uma oração surpreendente, porque Deus vai nos honrar. Nós vamos nos espantar com a grandeza de Deus sobre a nossa vida, a ponto de talvez encontrar pessoas dizendo para a gente, ei, para de ficar dando esse testemunho, para de ficar falando que Deus é bom, já cansei. Porque todo dia você fala que Deus te abençoou, porque vai ser tão maravilhoso o que Deus vai fazer na sua vida, que você vai querer contar para todo mundo. Que você vai querer toda a oportunidade, como o pastor Marco Rafael comentou aqui, você vai contar que Jesus é bom, que Jesus muda a sua história, que Jesus te transformou, que Jesus encontrou uma pessoa especial para você, que Deus abriu portas onde não tinha portas. Mas olha que interessante, diz a palavra que Pedro, quando ele estava preso, e ele começa a andar, diz a palavra que ele parou de frente da porta de ferro. E o que aconteceu com aquela porta? Ela abriu por si mesma. Irmãos, olha o que Deus vai fazer na sua vida. Meu irmão, eu creio nisso. Deus é tão poderoso
Já se passaram mais de 2000 anos disso. Aproximadamente 2000 anos. E ainda não existe no mundo, pelo menos eu andei pesquisando, uma tecnologia que faça uma porta abrir sozinha. Aí você vai falar assim, não, pastor, vai no shopping. No shopping tem um negocinho lá, a porta... É ou não é? No shopping você já foi? Não tem lá? Agora, se eu falar para você que você foi enganado a vida inteira, não é igual aquele negócio da internet. Na verdade, o que abre é o quê? É um sensor. O sensor, quando você se aproxima, ele faz a porta se abrir. Mas Deus é tão poderoso que Ele não precisa de sensor. Basta Pedro se levantar, Pedro obedecer, que o próprio Senhor abre aquelas portas. Sabe, sobre a sua vida, se você crer em nome de Jesus, se você der um passo para o Senhor, as portas que estão fechadas por si mesma, pelo próprio Senhor, elas vão se abrir na sua vida. E você vai poder dizer, como Pedro, agora eu sei que verdadeiramente o Senhor tem me abençoado. Agora eu sei verdadeiramente que o Senhor abriu a porta. Porque Deus é fiel. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. O ministério vai louvar um hino? Em nome de Jesus. Aleluia. O ministério vai louvar um hino. E eu gostaria de fazer um convite. Em nome de Jesus, como um ato profético. É você e Deus, amém? Se você deseja fazer uma oração surpreendente, nós estamos diante do altar do Senhor. Esse lugar é um lugar santo. Então, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. E eu vou dar um testemunho já para você entender. Eu fiz uma oração antes de vir para cá. Minha irmã, minha mãe, estava todo mundo viajando. Está tudo pretinho. Estavam lá em Caldas Novas. Não sei se eles cozinharam. O que eles fizeram lá. Mas eu estava brincando ali agora há pouco. Eu fiz uma oração. Só eu e Deus. E Deus me surpreendeu. Que diz a minha irmã, um pouquinho antes de eu vir para cá, assim, a hora que a gente terminar o culto aqui, a gente vai lá na Pizzaria Ribeirão. Olha que benção. Por quê? Porque Deus surpreende. Então, se você deseja ter algo, não estou falando, se você quiser comer, amém. Mas se você quer algo de Deus, sabe, se você quer ser surpreendido por Jesus, pela glória do Senhor, vem aqui à frente, enquanto nós estamos louvando, que Deus vai honrar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Vamos louvar. Aleluia! Glória a Deus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Louve ao Senhor. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Levante a sua mão, Senhor. Pra cadeias quebrar. Há poder, diga, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
Senhor Jesus, ó Pai, como igreja, nós clamamos nesse momento para que o Senhor venha enviando o teu anjo poderoso sobre esse lugar. Que o Senhor envie o teu anjo iluminando os nossos caminhos, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, como igreja, nós clamamos ao Senhor e pedimos: abra os nossos olhos, desperta a nossa vida, Senhor, para que verdadeiramente possamos enxergar a glória do Senhor, em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias. Eu quero ouvir só você, o pé, diga. Ouço cadeias quebrando. Cante, cante. Eu ouço cadeias quebrando. Diga com fé. Ouço cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome, há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Nós cremos que as cadeias são quebradas nessa noite. Nós cremos que verdadeiramente nós nos levantamos diante da Tua presença. Nós nos colocamos em posição de fé, em posição de vitória, porque verdadeiramente nós cremos no Teu poder, no poder do Teu nome, para fazer o inferno cair, para fazer as correntes caírem, porque nós cremos na nossa vitória. Sobre esse povo, Deus, nós clamamos que faremos oração surpreendente, oração que o Senhor atenderá e mudará a nossa história, a história da nossa família, a história do nosso vida, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama da Tua graça sobre cada um aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Exalte ao Senhor com suas palmas, com as suas mãos livres, em nome de Jesus Cristo. Eu ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. Quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Poder no nome, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós não podemos terminar um culto desse sem fazer uma pergunta importante. A palavra do Senhor diz que a porta dos infernos não prevalecerão contra nós. Você crê nisso? Então eu gostaria de perguntar, se tem alguém no nosso meio que gostaria hoje de entregar a sua vida ao Senhor. Se você está aqui hoje, levante uma das suas mãos, em nome de Jesus, que fala: pastor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero viver uma vida nova com o Senhor. Tem alguém? Em nome de Jesus? Não?
alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor. Por algum motivo, por alguma dor, talvez por alguma frustração, se desviou do caminho do Senhor, mas quer dizer, hoje eu ouvi a voz do Senhor, o anjo desceu, a minha mente iluminou e eu quero voltar para os braços do Pai. Tem alguém? Não? Não? Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Deus, meu Deus do céu, que culto maravilhoso que o Senhor nos concede nessa noite. Nós te agradecemos por essa oportunidade. E que verdadeiramente, ó Pai, nós possamos testificar através dos nossos testemunhos de verdade, ó Pai, dizendo as maravilhas que o Senhor tem feito e fará em nossas vidas, não só amanhã, não só daqui uma semana, não só depois de uma campanha, mas Deus, ainda agora, ainda hoje, nós cremos no milagre do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu despeço a tua igreja, o pessoal da internet, que todos sejam abençoados pelo Senhor, tenhamos uma semana abençoada, um final de semana na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce e plena comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você. Vai na paz do Senhor em nome de Jesus.